Desde domingo passado, irmãos, que nós estamos conversando com os irmãos, ministrando uma experiência profunda com esta mulher que está aqui descrita no capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus, registrado por João, neste capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Nós começamos a ministrar domingo passado e nós mostramos a importância de entendermos que Deus, Ele é poderoso para trazer uma nova identidade, uma nova realidade a cada vida, a realidade mais absurda. Deus é poderoso para restaurar, para transformar. E quando nós olhamos o capítulo 8 do Evangelho de João, que nos apresenta aqui esta história, esta narrativa tão abençoadora, daquele que nos conhece, daquele que faz um diagnóstico preciso de como está o nosso coração, o texto irá nos dizer, a partir do versículo 1, que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, o Senhor Jesus os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, ele escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Vamos ler juntos, irmãos, versículos 10 e 11, toda a igreja. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado por esta porção, por esta palavra, muito obrigado pelo registro desta experiência transformadora na vida desta mulher, e também é o extrato da realidade, daquilo que Deus também nos fez. O Senhor nos trouxe uma nova identidade, uma nova realidade, novas perspectivas. O Senhor nos alcançou, o Senhor foi ao nosso encontro, o Senhor nos amou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos transformou em novas criaturas, e nós podemos dizer nesta noite: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Aleluia. Ó Deus, fala conosco através da palavra, usa-me como instrumento em tuas mãos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor meu e Redentor da minha alma, porque assim sendo, todos aqui presentes e aqueles que acompanham pela internet, Senhor, todos nós seremos edificados, abençoados, transformados, e o teu nome será honrado e glorificado. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus por isso. Irmãos, semana passada nós começamos a ministração deste capítulo 8 do Evangelho de João, falando para vocês que uma das coisas mais terríveis na vida de um ser humano são os estigmas. Quando alguém se levanta e aponta para nós e traz um extrato da nossa vida, às vezes até sem nos conhecer profundamente. O estigma é algo extremamente pesado, a depender da realidade, é algo que carrega e que conduz corações muitas vezes aflitos. A pior coisa do mundo é o estigma social. Alguém diz assim: vai ali uma adúltera, vai ali um mentiroso, vai ali um enrolão, vai ali alguém que não fala a verdade, vai ali alguém que é um falso cristão, vai ali um crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo.
vai ali alguém extremamente desvirtuado, vai alguém ali que vive na igreja, mas a sua vida não reflete uma conduta com Deus. A pior coisa do mundo, irmãos, são os estigmas, e tem muita gente estigmatizada, não só fora, mas também dentro das igrejas. Vai ali o que é ser santo, vai ali o que não é santo, vai ali o crente carnal. Existe crente carnal, irmãos? O que é que vocês acham? É uma pergunta retórica, tá? Existe crente carnal? Vai ali um crente carnal. Algo a se pensar. Vai ali um crente mais ou menos. Estigmas. Que por vezes, muitos estão envolvidos nesta realidade expressa e exposta no texto e na história que acabamos de ler desta mulher que estava de fato ali, queridos, com o seu estigma social. Eu dizia para os irmãos domingo passado que culturalmente toda pessoa que era apanhada em flagrante adultério, esta pessoa era apresentada diante daqueles que tinham autoridade para julgá-la, mas antes deste ato, esta mulher era denunciada socialmente e publicamente nos vilarejos. As pessoas gritavam: adúltera, adúltera, pecadora, pecadora, e a multidão, sabedora de como era a sentença para alguém que era pego em adultério, a multidão se aglomerava e esperava exatamente o momento em que a pedra seria lançada, em que sua pedra da sentença e do julgamento estaria matando aquela adúltera. Irmãos, eu fico a imaginar, queridos, e nós falamos um pouco sobre isso domingo passado, sobre esta relação de Cristo com alguém que peca, que erra, que falha, que carrega estigmas, sejam eles impostos pelo nosso próprio pensamento, sejam eles impostos pela sociedade. Cristo é um conhecedor de todas as coisas. E o relato bíblico irá nos dizer, eu não vou mais falar sobre o que já ministrei, mas a ministração do domingo passado nos diz que houve um momento em que aqueles que se apresentaram diante de Cristo, dispostos a pegá-lo em um erro, em uma falha, acusam esta mulher, alicerçado na lei mosaica, dizendo: olha, a lei diz que aquele que é pego em adultério deve ser apedrejado. E tu, o que dizes? Tu que dizes que é o Senhor, tu que dizes que é o Mestre, o que tu dizes? Irmãos, uma das últimas leituras que fiz, estou terminando esse livro, muito interessante, até indico para vocês, até coloquei aqui ipsis literis, o que destaquei da minha leitura, que tem por título o livro Revitalização de Igrejas, um paradigma a partir do livro de Apocalipse. Eu li esse livro, estou terminando suas últimas folhas, escrito pelo autor Paulo César Nascimento. E neste livro, algo que chamou muito a atenção, o autor irá nos dizer, em um dos seus capítulos, dizendo que toda igreja, ela é diagnosticada de maneira precisa e perfeita por Cristo, que é o Senhor da igreja, por Cristo. E o autor desse livro, em um dos seus capítulos, no terceiro capítulo, ele vai falar sobre a necessidade de um diagnóstico preciso e confiável. Ele vai dizer que aquele que revelou as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor é alguém que conhece a igreja, é alguém que revela um conhecimento do estado de saúde de cada pessoa que está inserida num contexto da igreja. Ele diz mais, ele foi tão preciso que as igrejas de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ele disse em várias delas: eu conheço tuas obras, eu sei da tribulação que vocês passam, eu conheço todas as realidades de vocês. Diz mais, a igreja de Pérgamo, ele declarou: conheço o lugar em que habitas. O autor do livro irá dizer que Cristo é aquele que conhece cirurgicamente a alma, as entranhas de cada pessoa. O texto diz que esta mulher, depois de ser acusada pelos homens da lei, está diante daquele que de fato poderia acusá-la.
Mas note bem, querido, Jesus não vem como acusador. Jesus vem como aquele que traz a sentença. Ele é juiz, e louvado seja Deus por isso. E percebem? Mas aqui ele se apresenta a esta mulher como advogado. Ele é juiz, ele é advogado, mas ele não é o acusador. Olha aqui para mim, querido. Jesus a ninguém acusa. Jesus traz sentenças. E louvado seja Deus que a sentença dele sobre a nossa vida recaiu sobre ele mesmo, que se fez maldito no meu e no teu lugar. Louvado seja Deus por isso. A sentença caiu sobre ele mesmo. A ira de Deus é satisfeita em Cristo. E me chama a atenção, queridos, que Jesus se levanta. Jesus apresenta algumas perguntas àquela mulher, e eu falei sobre isso domingo passado, e é interessante que o autor do livro que eu acabei de lhes citar, ele vai dizer que Cristo, ele supervisiona, inspeciona e conhece profundamente a condição espiritual de cada pessoa. Ele conhece o coração de cada pessoa. E quando Cristo levanta-se para falar com aquela mulher, conhecedor não apenas da alma daquela mulher, mas conhecedor profundo dos intentos e do coração de cada pessoa, ele diz: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Diz a palavra que do mais velho ao mais moço, todos eles se retiraram dali. Eu falei domingo passado, quem sabe, entre aqueles que queriam apedrejar, não tinha nenhum adúltero, fisicamente falando. Mas quem sabe tinha ali pessoas que flertavam com outras pessoas, tinham pessoas que mentiam, tinham pessoas que enrolavam, tinham pessoas que eram péssimos pais, péssimas mães, péssimo marido, péssima esposa, péssimo filho, e a consciência começa a acusá-los, de tal forma que eles começam a soltar. E eu disse domingo passado que o som de adúltera foi transformado num som de pedras que foram soltas ao chão. Diz a palavra que Cristo fica sozinho com aquela mulher. Ele sim conhece profundamente cada coração. Olha aqui para mim, querido, Deus sabe como você está aqui hoje à noite. Você entende isso, amém? Você consegue esconder do seu cônjuge como você está aqui hoje à noite. Mas aquele que sondou o coração daqueles acusadores, ele sabe como eu e você estamos aqui hoje à noite. Ele conhece o nosso coração. A palavra não chegou aos nossos lábios e ele já conhece todas elas. Ele sabe o que você está pensando agora. Olhando para mim, ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está no nosso íntimo, irmãos. Ele conhece a nossa interioridade. Ele sabe qual é a inclinação do teu coração aqui hoje à noite. Ele sabe como você está aqui. Por isso que ele diz lá em Isaías capítulo 1 que o povo se reunia para adorar, e Deus olhou para aquele povo por boca do profeta e diz assim: vocês estão em ajuntamento solene, mas eu não recebo levantar das mãos de vocês, porque vocês estão aqui fisicamente, mas vocês não estão me adorando em espírito e em verdade. Deus conhece. E o autor do livro que lhes citei diz: ele supervisiona. Lembra do Salmo 139? Ele sonda e conhece, ele divide. Ele conhece as escórias da nossa alma, ele conhece as mazelas da nossa alma, e ele, conhecedor de tudo isso, ele traz 3 frases que são profundas e reveladoras. Primeiro, eu já citei esta primeira domingo passado, ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Repito, queridos, Deus não está como acusador. Ele se apresenta aqui como advogado, como aquele que vem salvar, como aquele que vem restaurar, como aquele que está aqui hoje à noite, que pode salvar o teu coração hoje à noite, em nome do Senhor. Aquele que é poderoso, aquele que restaura, aquele que diz assim: é possível trazer uma nova identidade para você, é possível arrancar, erradicar o estigma que você carrega. Eu dizia isso domingo passado. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Eu fico imaginando, irmãos, e eu gosto de ler a Bíblia imaginando, vocês sabem disso, aquela mulher trêmula, porque o que antecedia isso, irmãos, era morte, era apedrejamento. Querido, você já viu alguém sendo maltratado por uma população em revolta? Você já viu uma cena dessa, querido? Eu não quero que você tenha esse exercício não, mas vai para a internet hoje.
Eu nem consigo assistir, confesso para os irmãos, nem consigo. O justiçamento, que pega uma pessoa que é terrível, está estigmatizada, lança ela no chão e todo mundo dá um chute, um murro, bate até a morte. Terrível cena. Aquela mulher trêmula, que o que lhe aguardava como sentença final, naquele momento, era o apedrejamento, irmãos. E eu fico imaginando aquela mulher cabisbaixa, e as pedras sendo soltas, e a multidão saindo da presença daquela mulher. Jesus levanta assim, não mais inclinado, mas agora soergue, levanta-se e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu fico imaginando aquela mulher, olha para Jesus e fala: não sei, Jesus, cadê eles? Até eu estou surpreendida com isso. Onde estão os teus acusadores? Em outras palavras, o que Cristo quis dizer naquela atitude é que, assim como você, mulher, existem outros pecadores. Não há essa disparidade entre os santarrões do contexto religioso e aqueles que são estigmatizados, que não tem jeito, não tem futuro, não tem vida. É alguém que vive a religião como escape, como subterfúgio. Não, Deus olha a todos nós perfeitamente, de maneira límpida, clara, e dele nós não podemos nos esconder. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor sabe como nós chegamos, o Senhor sabe se eu vim para a igreja para louvar o seu nome, o Senhor sabe se eu estou disposto a adorá-lo nesta noite, o Senhor sabe se eu estou com meus ouvidos e meu coração aberto a ouvir a palavra. Deus nos conhece, irmãos. E quero dizer, nesta noite dele nós não podemos nos esconder. Ele sabe como você está hoje à noite, Ele sabe da tua alma, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe dos teus julgamentos aí no teu lugar, Ele conhece tudo. Ele olha para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Quem te acusou? Interessante notar isso, irmãos, porque essa pergunta de Cristo revela-nos que aqueles que estavam ávidos em acusar e eram letárgicos e lentos para uma autoavaliação, agora acusados pelos seus pecados, como dizíamos anteriormente, não eram adúlteros, mas lá no trabalho flertavam com um colega de trabalho, não ia à cama com um colega, mas olhava, desejava. Cristo é aquele que diz: olha, o adultério não é apenas aquele que tem relação sexual com outro, mas é aquele que deseja. Cristo conhece a nossa entranha, Cristo conhece o nosso coração, irmãos. Cristo conhece a inclinação do nosso coração. Há quem possa pensar: não, pastor, não, Deus, é ali, eu estou entre uma linha tênue entre o pecado, mas eu me conheço, eu confio em mim. Quero lhe dizer que Deus conhece o nosso coração. E Cristo olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Mas uma segunda coisa que é objeto da nossa reflexão hoje à noite, ele não apenas pergunta: onde estão os teus acusadores, irmãos? Mas Cristo Jesus, em segundo lugar, nos diz o seguinte: olha para o texto: nem eu tampouco te condeno. Olha comigo o versículo 11, acompanhe comigo, porque é importante entender aqui esse contexto. Vamos a partir da parte B do versículo 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, o Senhor, surpreendida com aquela postura daquela multidão: ninguém, Senhor. Então Jesus olha para ela e diz: nem eu tampouco te condeno. Eu quero chamar a sua atenção, querido, muito embora sejamos pecadores, e eu, como lhes disse agora, e Deus nos veja como tal, é impressionante como Cristo olha para as nossas vidas com graça, com misericórdia. É impressionante como Cristo olha para as nossas vidas, e eu quero que você entenda isso hoje à noite. Ele tem o direito, Cristo, de nos fazer perecer, mas é amor, é misericórdia, é graça. Ele nos dá vida. A graça, irmãos, em suma, significa dizer que Deus não nos dá o que merecemos. O que é que nós merecemos? A condenação. O que é que aquela mulher merecia? Condenação. Não há nenhum equívoco nisso, não há nenhum conceito diferente a essa realidade. Aquela mulher merecia condenação, nós merecíamos condenação, irmãos. Graça é justamente Deus nos dar o que nós não merecemos, a condenação, porque Ele lançou sobre Cristo
o que Cristo não merecia, mas aceitou receber por nós o sofrimento da cruz. Eu fico imaginando, irmãos, Cristo olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, eu não te condeno. Sabe por quê? Porque por graça e misericórdia eu vou pagar este teu pecado quando eu morrer e ressurgir. Louvado seja Deus. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Aquela mulher não tinha noção disso, irmãos. É como se Cristo olhasse para aquela mulher e falasse o seguinte: eu não te condeno, eu vou morrer por esse pecado, eu vou tomar o teu lugar. Eu já repeti várias vezes, mas eu gosto muito dessa história. Em um livro que eu li há muitos anos atrás, eu não vou lembrar o nome do livro, em que o autor, de maneira muito simplória, muito basilar, muito clara, muito coloquial, diz assim: olha, sabe, eu quero esclarecer como Cristo pagou a nossa dívida. Quem é mais antigo, já falei para vocês aqui, sabe, nas mercearias antigamente, quem devia colocava o nome do devedor no papelzinho, não era? Alguém comprou lá um negócio, fulano e tal, era uma relação de confiabilidade. Agora, quando o cara atrasava muito, essa dívida era pregada numa parede, e o nome do cara estava lá, para quem conhecesse o cidadão que estava devendo, até o nome está na lista dos devedores. E o autor desse livro, de maneira muito prática, disse assim: é como se Cristo chegou nesse lugar e olhou para a minha dívida e falou assim: pega esse nome aí, Filipe, está devendo quanto aí? Me dá essa relação aí, me dá essa relação, toma aqui, Filipe, eu vou pagar essa dívida. A dívida não vai deixar de receber o seu pagamento. Olha aqui para mim, querido, Cristo fez isso por mim e por você, louvado seja Deus. Ele olhou para aquela mulher e disse assim: eu não te condeno. E me chama a atenção, irmãos, porque muitas vezes, note bem, o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. Não foi à toa, a história bíblica nos diz isso, que Davi, sabe o que ele pediu? Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Eu prefiro que Deus me julgue, mesmo sabendo que Ele era um Deus todo-poderoso. Por vezes, irmãos, o tribunal dos homens é um tribunal sem misericórdia. É um tribunal que traz estigmas, é um tribunal que marginaliza, é um tribunal que aponta, é um tribunal que tem pedras nas mãos, é um tribunal que não dá um recomeço. Eu já disse para a igreja alguns anos atrás que aconteceu na caminhada pastoral, alguém que pecou, que errou, que falhou, e tempos depois essa pessoa foi restaurada, estava envolvido no ministério da igreja, e fui indagado por alguém perguntando: pastor, como é que a igreja deixa essa pessoa voltar a se envolver com o ministério da igreja? Como assim, irmão? Como é que você deixa? Querido, isso é graça. Assim como Deus deixa você, eu e você, todos os dias, louvar o seu nome e levantar as nossas mãos, nós deveríamos estar consumidos, mas sabe o que Deus fez? Ele já pagou o nosso pecado lá na cruz, louvado seja Deus. Você entende isso? Amém, meu irmão? Jesus olha para essa mulher e diz: eu não te condeno. É interessante, irmãos, que no tribunal dos homens nós vemos um Herodes no trono e um João Batista na prisão. No tribunal de Deus, mesmo um ladrão condenado à beira da morte, ele é salvo. Cristo, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. O que é que ele disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não te condeno. Olha aqui para mim, querido, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Nesta hora, nesse lugar, neste domingo, Deus continua sendo o mesmo, aleluia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. No tribunal dos homens, esta mulher apanhada em adultério está para ser apedrejada, mas no tribunal de Deus, ela é perdoada, ela é absolvida. Olha aqui para mim, querido, em nome do Senhor. Eu fico imaginando e repito para os irmãos, aquela mulher angustiada, aflita, pega em flagrante adultério, em pecado contra Deus, contra o seu próprio corpo, humilhada por ser arrastada e carregada pelas ruas da cidade, por aqueles homens raivosos, prontos a apedrejá-la, a feri-la, a matá-la, raivosos, homens santos, santarrões, homens perfeitos. Tem muita gente assim na igreja, irmão, tem muita gente assim, muito perfeito, muito certinho. Olha aqui para mim, Deus conhece as mazelas da nossa alma,
Eu vou repetir: Deus conhece as mazelas da nossa alma. Deus sabe como nós estamos aqui hoje à noite. Fico imaginando aquele povo arrastando aquela mulher, desejosos, raivosos. E a surpresa foi tanto aqueles protetores da moral, porque tem muito crente que é protetor da moral, irmãos. Você conhece crente assim, protetor da moral? É um santo, não erra, não falha. Deus nos livre disso, irmãos. Nós somos pecadores, somos miseráveis, somos impuros, não somos dignos. Quem merecia estar aqui hoje à noite? Eu nem merecia estar aqui pregando, nem vocês ouvindo essa palavra. Sabe o que é isso? Graça, misericórdia, favor, bondade, amor, que se renova a cada manhã. E nesta manhã foi renovado, por isso que nós estamos em pé e vivos. Seja o nome do Senhor Deus bendito e glorificado para sempre. Aleluia. Nós merecemos a condenação. E aqueles raivosos e protetores da moral da igreja levaram aquela mulher para ser julgada. Jesus olha para aqueles homens, Jesus os adverte, e diante daquele que é manso e suave, estava ela humilhada, dizendo: eu não te condeno. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu penso que Jesus, com seu olhar de misericórdia, ele olha para aquela mulher e fala assim: eu não te condeno, eu quero trazer à tua vida uma nova identidade. Irmãos, esse lugar aqui, esse templo, ele foi erigido como espaço e lugar de cura, de restauração. Tem muita gente que já entrou nesse templo, nesse lugar, ou qualquer outro templo, ou qualquer experiência de contato com Deus, estigmatizado ou estigmatizada, e saiu desse lugar que é levantado para a glória de Deus, transformado e perdoado. Louvado seja Deus. Muitas pessoas já ouviram: eu não te condeno. Eu fico imaginando a surpresa daquela mulher ao ouvir Jesus falando isso. Ela volta a si. É quando Cristo traz a última palavra para aquela mulher, dando a oportunidade de um recomeço. Construa comigo, queridos, olha para o verso 11, ele diz assim: nem eu tampouco te condeno, mas Deus ele não é condescendente com o pecado. Alguém pode dizer: que Deus é esse, tão bom, a mulher pecou, adulterou, não foi julgada. Ela foi julgada, olha aqui para mim, querido, ela foi julgada, ela foi condenada. Como assim, pastor? Ele é o próprio Deus. O pecado do adultério daquela mulher caiu sobre Cristo na cruz. Ele a perdoou. O teu pecado, a tua mentira, o meu pecado, a minha mazela, a minha falha, não deixa de ser sentenciada, irmãos. Cai sobre os ombros de Jesus. Jesus é justo, irmãos. Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não pactua com o pecado, Deus não traz acordos com o pecado, Ele é limpo, Ele é santo, Ele é puro. O pecado tem que receber sentença, sim. Aquela mulher foi sentenciada, mas a graça é nos dar aquilo que nós não merecemos. Cristo tomou o lugar daquela mulher, assim como Cristo tomou o meu lugar. Por isso que eu posso dizer: eu sou nova criatura, estou salvo, não pelo meu mérito, não porque fiz alguma coisa, não porque nasci num lar cristão, não porque eu sou pastor, não porque eu fui para o seminário, não, eu sou salvo porque a graça de Cristo me alcançou. Aleluia. Cristo olha para aquela mulher e fala assim: eu não te condeno, agora eu quero trazer à tua vida uma nova identidade. Olha para o verso 11, ele termina dizendo, vamos ler juntos, finalzinho: vai e não peques. Bem forte mais uma vez, queridos: vai. É interessante que depois de verbalizar o seu perdão, Jesus propôs àquela mulher um recomeço. Irmãos, o que me chama a atenção é que, repito, Cristo não é condescendente com o pecado. Cristo traz uma nova realidade para a gente. Ele diz àquela mulher: não peques mais, não volte a viver uma vida de adultério. Ter uma nova identidade, irmãos, e devemos entender nestas palavras de Cristo, não que ela poderia viver a partir dali para frente sem mais pecar. Antes, devemos entender que Jesus estava lhe dizendo que ela poderia não mais cometer o pecado do adultério. Não viva mais em adultério, fuja disso.
Você não deve mais viver esta realidade. Era possível viver sem este pecado, era possível passar de largo deste pecado. E Jesus traz a sentença, Jesus diz: olha, está perdoada, porque Cristo paga esse preço, eu irei pagar esse preço por você na cruz, mas quero lhe dizer, nesse momento, eu que posso sentenciar sobre a tua vida qualquer coisa, eu te digo, vai e não peques mais. É como se nós entendêssemos agora, neste momento, porque nós somos parecidos com essa mulher. Como assim, pastor? Eu não sou adúltero, nós somos parecidos com essa mulher, assim como aqueles que soltaram as pedras eram parecidos com aquela mulher, eram pecadores. Nós nos apresentamos para cultuar a Deus dominicalmente, mas nós precisamos entender o que Charles Spurgeon disse, que o sermão, ele começa depois do sermão. De nada adianta dominicalmente ouvir palavras, desafios, ministrações, convocações, exortações, orientações. Ao sairmos deste templo, a partir da segunda-feira, eu voltar a fazer as mesmas coisas e praticar os mesmos pecados. Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite: vá e não peques mais. Você está entendendo isso? Amém, querido? O que é que está lhe esperando amanhã no teu trabalho? Aquele pecado? Você não pode fazer mais isso. O que é que está à porta te esperando lá? A tua conduta pecaminosa que Deus já conhece? Não faz mais isso. O que Deus está dizendo para aquela mulher: eu vou te dar uma nova identidade. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus não fala para ela: olha, se transfira de cidade. Eu já vi gente falar assim: olha, alguém pecou, não vá viver, recomece do zero. Eu não entendo assim, irmãos. Recomece, mude de estado para ninguém lhe conhecer mais. Irmãos, o que contamina o homem está dentro. Você entende isso? Amém? Está aqui, Deus conhece. Você pode mudar de estado, mas você não pode mudar o seu estado. Se Deus não transformar, se Deus não falar para você: eu não te condeno, derramo graça, vá e não peques mais. A sentença foi dada porque Ele toma sobre si, mas Ele traz àquela mulher a oportunidade de um recomeço, de uma caminhada, irmãos, nova. Eu fico imaginando na mente daquela mulher o turbilhão de informações: eu não fui apedrejada, eu fui perdoada, eis que o mestre, de maneira muito sábia, diz: eu não te condeno, mas ele lança sobre os meus ombros uma nova postura. Nós recebemos de Deus, irmãos, o desafio e uma orientação a uma nova postura. Há um perdão sim, há um recomeço sim, e Cristo orienta aquela mulher: vai, não peques mais, não muda de estado, volta para a tua realidade, mas volta diferente. Olha o que Cristo quer nos ensinar hoje à noite, irmãos. Nós precisamos sair daqui dispostos a ter uma nova vida, em nome do Senhor. Você entende isso? Amém, meu irmão? A ser um novo marido, a ser uma nova esposa, a ser um novo filho, a ser um novo crente, a ser um novo trabalhador amanhã no ambiente de trabalho, a não mentir mais. Você entende isso, querido? Vai, não peques mais. É voltar para casa e as pessoas de casa perceberem: é nova criatura. Aquela mulher volta para a sua ambiência com a possibilidade de viver novas realidades com pessoas que ela estava acostumada a pecar. É dizer para o amante lá: imagina essa mulher: estou fora, eu sou nova criatura, acabou, eu tenho nova vida. Quem fez isso? Alguém fez isso comigo, que é poderoso, que está agindo no meu coração. Esse que fez com ela está aqui para fazer comigo, contigo, constantemente, em nome de Jesus. Ele pode, Ele é poderoso. Eu não sou poderoso, irmãos. Não há ninguém que possa trazer para si este poder como esta mulher. Por muitas vezes, nós também ouvimos a palavra, nós ouvimos as sentenças, nós ouvimos as orientações, nós até discernimos as nuances e os meandros da vontade de Deus. Nós queremos não transgredir, nós queremos amar a lei, nós queremos viver a lei, nós queremos ter o nosso coração abarrotado com a lei. Nós lemos muito sobre a lei, mas o desafio para mim e para você hoje à noite é: vai e não peques mais. Seja a lei de forma prática, seja Cristo no seu dia a dia. Aquela mulher é impactada com esta palavra, pois Cristo, Ele entra na vida de uma pessoa para mudar, para transformar, para trazer novas perspectivas. E
creio piamente que a palavra aberta, exposta e ensinada, o poder do Espírito de Deus é transformador de tal forma que ele pode transformar vidas agora, para o louvor do seu nome, aleluia. Quem sabe pessoas que entraram aqui hoje à noite condenadas pela mente, condenadas pelos outros, condenadas pelos olhares de repreensão, condenadas pela história, condenadas pela religiosidade de santarrões, condenados por crentes que se colocam em um patamar superior. Cristo diz que não tiver pecado que lance a primeira pedra. Cristo é aquele que diz assim: eu não te condeno, mas Cristo é o mesmo que diz: vai e não peques mais. Eu quero caminhar para o final dessa palavra, pois eu entendo que todos nós já entendemos o que Deus quer nos dizer hoje à noite. O que é que você veio fazer aqui hoje à noite, querido? O que é que você veio fazer aqui hoje à noite? Eu sei o que Cristo veio fazer conosco hoje à noite. A mesma coisa que Ele fez com aquela mulher adúltera. Ele veio se encontrar conosco para dizer para mim e para você: vá e não peques mais. Isso é ser crente, irmãos. Você entende isso? Ser crente não é vir dominicalmente para a igreja, levantar as mãos, cantar algumas músicas e voltar na segunda-feira a fazer tudo aquilo que a palavra condena. Ser crente é entender esta palavra divina e misericordiosa. Recomeça, vai e não peques mais. Volta para a tua casa cheio do Espírito Santo, volta para o trabalho diferente, volta para o teu convívio diferente, volta cheio de mim mesmo. Cristo diz: vai, não peques mais. Entenda, querido, quer que você entenda isso. É como se Cristo dissesse: é possível, mulher, é possível voltar, é possível fazer diferente, é possível, não porque você pode, você é pecadora. Porque, irmãos, quero que você entenda isso. Eu estava estudando esse texto e pensando sobre isso. Quando Cristo fala assim: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra, você acha que aquela mulher não se sentenciou também? Eu também sou pecadora. Ou seja, no prático aqui, eu estou quebrada, porque essa sentença cai sobre mim também. Eu sou pecadora também, eu sou adúltera. E aquela mulher, consciente do seu pecado, ela tem a oportunidade de voltar e de recomeçar. Eu quero que você entenda nessa noite que nada nos prende, nenhuma amarra nos obriga a sermos como temos sido até hoje, nada. Eu creio que hoje à noite, se Deus quiser, pode ser noite de libertação em nome do Senhor. Eu vou repetir, queridos, sem nenhum arranjo, sem nenhuma ação extra ou extraordinário, humanamente falando. Eu creio que esta noite, assim como aquele dia foi um dia de libertação para aquela mulher, eu creio, por isso nós estamos aqui, nós cremos nisso, que esta noite pode ser uma noite de libertação em nome de Jesus. Nós podemos romper hoje em novidade de vida. É assim que Deus propõe para mim e para você hoje à noite, queridos: vá e não peques mais. Você sabe que tem muitos pregadores que gostam de ilustrar mensagens, né? E se você cair nesse campo aí, você pode ter o perigo de dizer o que a Bíblia não diz. Mas você pode ouvir um pregador falando: aquelas pedras representavam os pecados, o pecado da idolatria, o pecado, tem nada a ver, tá, irmãos? Mas eu penso, irmãos, que ao soltar aquelas pedras, aqueles que outrora estavam acusando e agora estavam sendo acusados pela própria consciência, sabe o que estavam dizendo e comentando pós perdão daquela mulher? Precisamos também desse perdão. Quem sabe alguns procuraram Jesus depois, quem sabe aqueles santarrões disseram: eu preciso conhecer mais a Cristo. Quem sabe você que está aqui, que tem sido um acusador, Deus é poderoso também para transformar o teu coração nesta noite. Ele é poderoso, aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje à noite entendendo o seguinte: que Deus nos vê como pecadores, mas sobretudo Deus nos vê como objetos de sua graça perdoadora. Louvado seja Deus por isso.